Bom, gente, vamos falar agora de um outro assunto que foi anunciado ontem, a medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que reduz em 50% os recursos repassados ao Sistema S, que inclui entidades como SESI, SENAC, SESI e SENAI. E tão logo essa medida foi anunciada, vários sistemas anunciaram aí a suspensão de atividades, aulas, cursos, enfim. E sobre isso a gente vai conversar com o Sebastião Martins, o Tião, que é o gerente do SESC aqui de Rio Preto. Sebastião, boa tarde. Boa tarde para todos vocês. Obrigado pela oportunidade de estar dividindo o assunto aqui na Câmara. Bom, Tião, a gente sabe que o SESC já está há uns dias aí com as portas fechadas, mas não por falta de dinheiro, por falta de condições sanitárias, né, de se aglomerar pessoas. Como fica a situação do SESC como um todo com essa redução de metade dos recursos? Olha, nós acreditamos que o impacto é muito grande e a gente ainda não tem um levantamento certo das consequências, porque é uma consequência muito radical. Essa proposta, ela é por 3 meses, mas o que a gente fica preocupado é com a possibilidade de, depois de continuar, porque foi da forma como foi feito, de forma de surpresa, sem diálogo, a gente pode ficar imaginando muitas outras coisas. Até porque, sem querer te interromper, o Paulo Guedes sempre anunciou isso, né? Desde antes de coronavírus, ele já mirava o Sistema S. De certa forma, ele aproveitou essa comoção social para poder fazer essa proposta. Agora, é um dinheiro que ele vai deixar de ser recolhido e vai ser tirado da distribuição de alimentos, do acolhimento com a terceira idade. No momento em que a sociedade mais precisa desses trabalhos, nós vamos ficar sem os recursos para ajudar a população nesse sentido, né? O SESC já foi criado pós-guerra para ajudar nesse ambiente de gastação, né, que foi naquele momento lá pós-guerra. E agora, no momento em que a gente está vivenciando, em que a gente precisa aí de muito apoio social, como a distribuição de alimentos, acolhimento a crianças, a terceira idade, a gente vai ficar sem esses recursos, né? Esses recursos poderiam ser aplicados, inclusive, em equipamentos de proteção da saúde. E a gente, com essa medida provisória, a gente fica sem essa colaboração com a comunidade. Tá certo. Você já conversou com outros gerentes de outros SESCs e outros S's aí para tentar saber como vai ficar essa situação? Não, nós estamos, no momento, fazendo um trabalho articulado para tentar evitar que esta medida provisória seja aprovada. O SESC está disposto a conversar sobre qualquer ação social, temos feito propostas, temos dialogado, temos aí planejado diversas ações no sentido especificamente desse momento, porque a gente já fazia, né? O Mesa Brasil, que distribui mais de 1.000 quilos de alimentos por dia na cidade, a gente volta na segunda-feira, a gente volta com algumas expansões, algumas modificações, para tentar ajudar a comunidade e as pessoas que mais precisam nesse momento, né? Então, o nosso momento agora é de tentar evitar que essa proposta, que a gente acredita que não contribui em nada com a manutenção do emprego, até porque os maiores geradores de emprego no país são as pequenas e médias empresas, e as pequenas e muitas das médias não contribuem, elas não têm essa despesa. Então, essa despesa que é ínfima, ela só atinge umas grandes empresas, né? Então, que não são os maiores geradores de emprego. Então, nesse sentido, a gente acha que é ineficaz porque não vai garantir um emprego, né? E uma outra coisa que está na medida provisória é que o INSS ficava com 3% da arrecadação como os custos da operação, né?
Agora, eles cortam a proposta não, já está lá no Congresso, né, a medida provisória, de corte 50% da arrecadação, mas eles aumentaram 100% a parte de arrecadação, de 3% foi para 6%. Então, além da queda dos 50%, tem essa queda da contribuição que vai ficar para o governo federal. E a outra questão também que é no momento de desemprego. Então, o BAC não é só o corte dos 50%, é em cima tem mais cortes aí, né, vai ter mais corte. Então, é uma situação que não dá muito para imaginar, né? Legal. Deixa eu ler uma nota aqui, eu recebi uma nota, bom, a gente sabe que o SESC é ligado aos comerciários, né, é do setor do comércio, mas eu recebi uma nota, faz parte do Sistema S, mas não é ligado à indústria. Eu recebi uma nota do CNI aqui, que é a Confederação Nacional da Indústria, que congrega o SESI, SENAI e o IEL. Olha só o que eles já estão apontando com essa medida provisória, corte de 830 mil vagas em cursos profissionais oferecidos pelo Senai, fechamento de 150 escolas de formação profissional do Senai, corte de 217 mil vagas para alunos do ensino básico do SESI, lembrando que aqui em Rio Preto nós temos 2 unidades do SESI, Represa e lá no Jardim Conceição, fechamento de 150 escolas do SESI no país, cancelamento de atendimentos em saúde para 1,9 milhão de pessoas e, inclusive, ações que o SESI estava promovendo de combate ao coronavírus, como a recuperação de respiradores que estavam quebrados, parados, inutilizados. O SESI tinha colocado seus engenheiros, seus técnicos, seus aprendizes nos seus laboratórios para consertar esses equipamentos e colaborar aí. E o SESI alerta que pode encerrar definitivamente suas atividades em determinadas localidades, mas não informa qual aqui. É muito grave, né, Tião? É muito grave. No caso do SESC, nós temos só 5 estados que têm arrecadação autossuficiente para manter suas atividades. Os demais estados do Brasil, eles são mantidos com a ajuda de subsídios desses 5 estados. Então, em muitos estados, ou não vai ter as entidades, ou esse subsídio vai ter que ser maior. E aí, o estado de São Paulo, por exemplo, então isso, vamos dizer assim, em cascata, além do corte de 50%, desse aumento da taxa lá que o governo está cobrando, nós temos a questão de subsídio aos outros estados, né? Porque todas as entidades estão presentes em todos os estados da federação e aí, para manter alguma coisa aberta, em muitos estados, esse subsídio tem que ser aumentado. E aí, então, a situação do estado de São Paulo complica. Eu acho que isso acontece também nos outras entidades, né? Tá certo, Tião. Deixa eu aproveitar a sua participação aqui. Eu recebo uma moção de repúdio à medida provisória 932, de 31 de março de 2020, que reduz pela metade as contribuições que são recolhidas por empresas para financiar o Sistema S no Brasil. Considerando que o SESC, idealizado no mundo do pós-guerra pelo empresariado do comércio, bens e serviços, com a constituição de contribuição provisória, considerando que mais de 70 anos depois de sua criação, instaure-se novamente o caos social, né, com esse fechamento, considerando o reconhecimento do Estado brasileiro às entidades S a tamanho que sua principal fonte de custeio recebeu máxima proteção jurídica da Constituição Federal, considerando que sua principal fonte de custeio é destinada à manutenção de sua estrutura de funcionamento e oferecendo serviços essenciais ao público, que são os empregados do comércio, serviços, turismo, seus familiares, considerando que com a redução da alíquota da contribuição dos 50%, que além dessas outras entidades e fundos juntos perfazem em torno de 6% dos encargos sobre a folha de pagamento, e considerando todo o prejuízo, tudo que a gente já falou aqui, o presidente da Câmara requer nos termos regimentais, depois de ouvido o plenário da Câmara, que seja manifestado o repúdio da Câmara Municipal de São José do Rio Preto à medida provisória 932, que reduz pela metade as contribuições que são recolhidas
pelas empresas para financiar o Sistema S no Brasil e propugna-se pela rejeição total da medida provisória em questão. Está aí a Câmara Municipal de Rio Preto, por meio do presidente Paulo Paulera, assinando essa moção de repúdio a essa medida provisória que realmente, nesse momento, não contribui com nada. Tião, para terminar, quer falar mais alguma coisa? Não, eu quero lembrar que o SESC, as entidades, elas foram criadas na Constituição de 88. Ela tem mais de 70 anos, mas a Constituição de 88 elas poderiam acabar. E foi a única emenda popular que foi aceita na Constituição, com mais de 1 milhão de assinaturas na época. A manutenção das entidades não foi feita por um ou outro deputado, né? Foi uma moção popular. E virou item da Constituição. Uma medida provisória, ela não pode acabar com as entidades. Teria que ser uma emenda à Constituição, com todas aquelas porcentagens de votos, de trâmite. E essa medida, ela não acaba, mas ela vem ferir, vamos dizer assim. Ela não tem poder de acabar com as entidades, mas ela fragiliza muito. Então, é uma forma meio estranha de lidar com aspectos da Constituição. E a questão também é que a gente agradece o presidente da Câmara, que está fazendo uma série de esforços no apoio às entidades, e os demais vereadores também, que sempre prestigiaram o SESC. Nós já tivemos uma homenagem na Câmara pelos trabalhos realizados na cidade. E, vamos dizer assim, e nesse momento a gente pode não falar do que fazia, mas falar do que pode deixar de ser feito nesse momento que a sociedade mais está precisando do nosso trabalho, né? Sem dúvida nenhuma, né? Enquanto para alguns a cultura pode não ter muita importância, mas ela é mais importante do que muitos julgam, e só a gente sabe o trabalho e o papel desempenhado não só pelo SESC, como todos os sistemas S, mas o SESC em especial na área de cultura não tem igual. Tião. Mas a gente precisa só lembrar a comunidade que está nos ouvindo que o SESC não é só atividade cultural, porque nós temos nos jornais espaços só para divulgação da cultura, e isso ajuda a viabilizar esse trabalho. Mas nós, como eu falei, nós temos o Mesa Brasil, que nós distribuímos mais de 1.000 quilos de alimentos em Rio Preto, e nós damos treinamentos para as entidades de reaproveitamento de alimentos. Nós temos trabalho com crianças, onde tem refeição, lanche, uniforme, materiais que usam nos trabalhos, nos programas com a criança. Nós temos o trabalho com a terceira idade. Nós temos a odontologia, que nós atendemos a comunidade com um trabalho de excelente qualidade, financiado, subsidiado, preços assim bem razoáveis. Então, o nosso trabalho é muito maior, né? É muito mais social do que, às vezes, pode parecer no primeiro momento, assim. Legal. E a parte esportiva também, né? Sempre incentiva. Sim, a parte esportiva com os campeonatos com os trabalhadores, a parte de ginástica, a própria piscina, Sim. que a gente oferecer um trabalho de qualidade na área esportiva para os trabalhadores e para a comunidade. Tá certo. Vamos aguardar agora que os nossos congressistas tenham a sensibilidade de não aprovar e derrubar o quanto antes essa medida provisória, né? Eu agradeço o apoio de vocês, mais uma vez, o apoio da Câmara, do presidente, Paulera, e vamos aí continuar na nossa luta. Tá certo. Muito obrigado, Sebastião Martins, ele que é o gerente do SESC aqui de Rio Preto, torcer para essa medida não prosperar.